Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo, galera? A gente vai trabalhar com vocês hoje alguns conceitos de uma revisão para o Enem, onde a gente vai trabalhar espelhos esféricos e lentes esféricas. A gente vai ver a relação entre esses elementos e através dessa relação a gente vai entender como funciona esse mecanismo e quais são os macetes para a gente poder correlacionar esses elementos e mais, aprender de verdade a aplicar esses conceitos. Assim, você vai estar preparado para resolver qualquer exercício referente a esses temas. Então, não sai daí, vem com a gente, vem ser sucesso! Pessoal, para começar, a gente vai falar de espelhos esféricos. Os espelhos esféricos, eles estão dentro de uma área da física chamada reflexão, certo? É ótica física, reflexão da luz, beleza? Eu vou colocar aqui em cima, nesse card, ó, tá vendo aqui, esse card aqui em cima? Clica aí nele que você vai ter uma aulinha básica sobre reflexão para a gente poder avançar. Eu espero você um pouquinho. Bom, se você continuou aqui, é porque você já sabe tudo sobre reflexão, beleza? Então, a partir de agora, a gente vai estudar dentro da reflexão os espelhos esféricos. Professor, mas o que é um espelho esférico? Um espelho esférico, meu querido, é aquele espelho, vamos pensar que eu pego uma bola. Pensa numa bolinha de futebol. Essa bolinha de futebol eu vou cortar ela no meio. Certo? Cortei ela no meio, ela vai gerar uma calota para mim. Eu posso passar um jato de ar, por exemplo, tá? Um jato de ar para limpar ela, depois um jato de prata e polir essa prata. Essa superfície provavelmente vai ficar espelhada, ok? Ou seja, ela vai começar a refletir a luz. Espelhada por quê? Porque ela reflete a luz de forma que a sua superfície extremamente polida faz com que os raios se desviem praticamente de acordo com uma mesma superfície, certo? Bom, a partir daí, com esse sistema espelhado, a gente pode ter duas partes, dois tipos de espelhos. A gente pode ter o espelho que ele é chamado de convexo, quando a parte externa dessa bola é espelhada, ou a gente tem a parte interna dessa bola espelhada. Aí a gente tem a configuração de dois espelhos, o espelho convexo com a parte externa, ou o espelho côncavo, quando a gente tem a parte interna. Professor, como que eu relaciono? Pensa em côncavo. Cavar algo, beleza? Quando a gente está cavando algo, a gente está pensando em concavidade. Então essa parte aqui da sua mão, o formato da sua mão ao cavar alguma coisa, é o espelho côncavo. A outra parte é chamada de convexo, beleza? A partir desse espelho, a gente consegue criar e formar imagens através da reflexão da luz nesse sistema. Como que funciona isso, professor? Vamos pensar no espelho. Eu desenhei um aqui para você e na descrição aqui do vídeo você vai ver um link com as outras imagens geradas. Eu coloquei uma aqui só para a gente discutir. Eu vou representar o espelho sempre dessa forma que é muito mais fácil do que eu desenhar a calota como um todo, beleza? Representando esse espelho, a gente vai ter essa linha que a gente vai passar aqui no meio. Essa linha é chamada de eixo principal, que cruza o espelho praticamente no seu centro, beleza? A gente tem o corpo do espelho, sempre formando esses ângulos aqui para falar que ele é esférico, com essas linhazinhas aqui atrás, tá? Esse espelho, ele não é qualquer espelho esférico, ele é um caso especial, ele é chamado de espelho esférico de Gauss, porque ele tem uma curvatura muito pequena, certo? Com essa curvatura pequena a gente consegue analisar os tipos de imagens formadas. Se a gente tivesse uma curvatura maior, as definições, as condições que a gente vai criar aqui não serão suficientes, a gente não vai conseguir visualizar as imagens formadas, beleza? Dentro desse espelho, a gente pode pensar no seguinte: quando a gente pega essa calota, a gente vai ter a distância do seu centro até o seu vértice, até a linha que forma o círculo aqui. Essa distância é chamada de raio de uma circunferência, raio de uma esfera. No nosso caso aqui, a gente vai trocar esse nome de raio para centro de curvatura. Tranquilo? Então, vou chamar isso aqui de centro de curvatura. E a metade dessa distância, ou seja, centro de curvatura é a distância do raio, do centro, até o vértice. Na metade dessa distância, eu vou colocar um elemento que eu vou chamar de foco, tá? É o ponto focal desse espelho. Sabe por que chama de foco? Porque se a gente incidir só raios paralelos aqui nesse sistema, todos esses raios vão passar exatamente por esse ponto, vão focalizar exatamente ali. E aí a gente chama esse sistema, então, de foco do espelho, beleza? Então, se a distância do centro de curvatura ao vértice tivesse 2 metros, por exemplo, o foco teria apenas 1 metro, sempre metade da distância, tranquilo? Ou seja, o foco é metade do raio desse espelho.
Gente, como que a gente projeta, como que a gente configura as imagens formadas nesse sistema? Um raio que incide paralelo, todo raio que incide paralelo tocar no espelho, ele vai voltar passando pelo foco. Então, todo raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Todo raio que incide no vértice, formando um ângulo aqui em relação ao vértice, ele reflete no plano de baixo, formando o mesmo ângulo em relação a este eixo principal ao vértice, beleza? Então, o ângulo em relação ao eixo principal é igual ao ângulo em relação ao eixo principal aqui, beleza? Só que ele está em lados diferentes do eixo principal. E todo raio que passa pelo foco, ele incide pelo foco e reflete paralelo. Então, o que incide paralelo sai pelo foco, vértice, formando sempre o mesmo ângulo, e aquele que incide pelo foco reflete paralelo. A gente não precisa desenhar esses 3 raios, não. 2 deles já são o suficiente. Com 2 raios desse, a gente consegue determinar o tipo de imagem formada nesse sistema. Nesse caso aqui, por exemplo, quando a gente fez o cruzamento paralelo, foco, foco, paralelo, as licenças cruzaram nesse ponto e formou exatamente essa imagem. Percebe que a imagem que a gente tem, ela é oposta ao que a gente tinha no objeto. Então a gente diz que essa imagem é invertida. Ela está formada do lado de fora do espelho, então essa imagem também é real. E lá cabe uma dica: toda imagem real será uma imagem invertida, certo? E a gente percebe que essa imagem é maior do que o objeto, então ela é real, invertida e maior do que o objeto. Então toda vez que eu posicionar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai ser real, invertida e maior do que o objeto, beleza? Professor, e os outros tipos de imagem? Dá para ver? Dá para modificar esse sistema? Dá! Você vai ver aí na descrição, como eu disse no início do vídeo. Na descrição tem todas as outras possibilidades, tá? Com o objeto colocado antes do centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, sobre o foco e entre o foco e o vértice. Dá uma olhadinha aí, beleza? Aqui a gente só está fazendo um compêndio desse sistema. Gente, a partir disso a gente consegue determinar cálculos nesse elemento para a gente conseguir verificar as posições, certo? Uma posição fixa aqui é a posição focal, a distância focal. O que é distância focal? É a distância entre o ponto do foco e o vértice, tá? Então, essa distância a gente chama de distância focal. A distância do objeto ao vértice a gente vai chamar de posição imagem. Então, a gente vai representar pela letra P. E a do imagem ao vértice a gente vai chamar de posição imagem. Então, do objeto ao vértice, posição objeto. Da imagem ao vértice, posição imagem, certo? Então, do objeto ao vértice, posição objeto. Da imagem ao vértice, posição imagem. Aqui vai chamar de P e aqui a gente vai chamar de P'. Tranquilo? A partir daí, a gente começa a verificar as possibilidades de cálculo. Existe uma relação de uma equação, que é a equação dos pontos conjugados no espelho esférico, que diz o seguinte: o inverso do foco é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Só que eu acho essa equação muito complicada. Algumas pessoas já até criaram frases para ela, né? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Mas eu acho isso muito complicado você fazer essa soma, porque você tem que tirar MMC e tal, tem muita gente que vai ter dificuldade com isso. Então a gente trabalha com essa equação de um pouco diferente. Eu já organizei ela aqui para você e criei essa equação. Distância focal de um espelho é igual à posição do objeto, certo? A distância focal, então, é a posição do objeto vezes a posição da imagem, dividida pela posição do objeto mais a posição da imagem. Se você guardar dessa forma essa equação, fica muito mais fácil de você resolver, beleza? Além disso, a gente consegue determinar com esse sistema o cálculo de aumento linear desse elemento. O que é o aumento linear? O aumento linear é verificar o quanto que a imagem se torna maior do que o objeto, o quanto que essa imagem é maior do que o objeto que a gente tem ali. Como a gente calcula isso, gente? O aumento linear é a altura da imagem, essa altura aqui da imagem, dividida pela altura do objeto. Aí a gente vai ver o quanto que ela é maior ou o quanto que ela é menor, beleza? Como esse cara aqui, ele é formado a partir de uma relação de ângulo e triângulos aqui, a gente pode dizer que as distâncias também são proporcionais. Então eu posso dizer que o aumento linear também é menos P', que é a posição da imagem, dividido por P. Então, essa relação também é válida. Aumento é I sobre O ou menos P' sobre P. Então, a partir do aumento, eu posso descobrir a posição da imagem, do objeto, e aí depois jogar nessa equação e descobrir as relações de distância focal e aí outros elementos. Beleza?
Gente, esses espelhos, eles podem ter duas configurações que é importante a gente saber. Os espelhos côncavos ou convexos, eles podem ser chamados de convergentes ou divergentes. O espelho côncavo, ele é convergente porque o raio bate nele e reflete, sempre convergindo para um único ponto. Já o espelho convexo, os raios batem nele, refletem e se espalham, divergindo, ou seja, distanciando um raio do outro, beleza? Essa primeira parte desse vídeo é sobre os espelhos esféricos. A segunda parte agora fala sobre as lentes esféricas, certo? No caso das lentes esféricas, a gente vai falar um pouquinho sobre refração da luz. Tem um card aqui, ó, tá vendo? Dá uma olhadinha o que é refração da luz antes de você continuar com esse vídeo, beleza? Gente, as lentes esféricas obedecem à relação da refração da luz, que é quando a luz passa de um meio para o outro. Quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre um determinado desvio. Essa luz sofre desvio. Coloca uma caneta ou uma barra como essa dentro de um copo d'água e você vai ver que vai parecer que está quebrado. Por que parece? Isso é uma ilusão de ótica? Não. Isso, na verdade, é a sua visão de luz, ok? Como que a luz está se comportando em relação a esse sistema. Como ela mudou de meio, ela teve uma alteração na sua velocidade e isso fez com que ela sofresse esse desvio aí, tá? Bom, a gente vê isso na aula de refração que você pode ver no card que eu te mostrei há pouco. Aqui a gente vai falar das lentes em si. A gente tem dois grupos de lentes. As lentes de bordas delgadas, chamadas de bordas finas, e a gente também tem as lentes de bordas espessas, as de bordas grossas, certo? Tudo está relacionado, então, às bordas dessas lentes. Essa lente aqui é chamada de biconvexa, plano-convexa e côncavo-convexa. Essa aqui é bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. Todas as lentes de bordas finas, elas vão ter um comportamento de convergir o raio de luz, certo? Então, todas as lentes de bordas finas, elas vão ter um comportamento de convergir o raio luminoso. Enquanto as lentes de bordas espessas vão ter um comportamento de divergir esse raio luminoso. Esse comportamento funciona sempre? Não. Toma muito cuidado com a palavra sempre e com a palavra nunca dentro de física, química e qualquer ciência. Por quê, gente? Porque essa configuração depende de qual meio essa lente está inserida. Se o índice de refração do meio for menor que o índice de refração da lente, ela vai ter esse comportamento que eu estou falando para vocês. Caso o índice de refração do meio seja maior que o índice de refração da lente, o comportamento se inverte, beleza? Toma muito cuidado em relação a esse sistema, beleza? Gente, para a gente poder representar essas lentes, a gente não vai ficar desenhando elas desse jeito o tempo todo, a gente vai representar elas com essa haste. Então a gente faz uma haste e faz as setinhas. As bordas finas e as bordas espessas. Se eu virar essa lente na horizontal, cara, olha o que eu descobri aqui. Se você virar essa lente na horizontal, aparece aqui uma letra C, que vai te fazer lembrar que essa lente é convergente. Se você virar outra, vai aparecer aqui uma letra D, que vai te lembrar que essa lente é divergente. Beleza? Tudo bem. A partir disso, o que muda na lente em relação aos espelhos quando a gente vai construir imagens? A gente vai ter o eixo principal do mesmo formato, só que agora, como a lente é formada por duas partes, né? Você percebe que tem dois lados de uma esfera aqui, de uma calota, a gente vai pensar que ela vai ter então dois focos e dois centros de curvatura. Para esse centro de curvatura a gente vai mudar um pouquinho o nome, a gente vai chamar de antiprincipal. Tá? Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Lembrando que se o antiprincipal for de 2 metros, o foco é de 1 metro, beleza? Sempre o foco metade do centro de curvatura ou do antiprincipal. A gente vai ter a região dos objetos e a região das imagens. Por convenção, a gente considera sempre o lado esquerdo aqui como região dos objetos e o lado direito como região das imagens. Esquerdo, objeto, direito, imagens. Beleza? A partir daqui, se eu colocar um objeto, vamos pegar aqui primeiro uma lente convergente. Colocar um objeto aqui. Na região dos objetos, eu vou ter os elementos do objeto. Antiprincipal objeto, foco objeto. Marca isso. Do outro lado eu vou ter o foco imagem e o antiprincipal imagem. A partir daqui eu vou traçar os raios. Um raio que sai paralelo do objeto, passa pela lente, ele vai sair para o foco. Qual foco? Ao passar pela lente, o raio é guiado sempre pelos elementos da imagem. Então ele vai buscar o foco imagem. Então ele vai sair na direção do foco imagem.
Quando sai do objeto, ele vai ser guiado pelos elementos do objeto. Então, se ele sair do objeto e for passar pelo foco, ele vai passar pelo foco objeto para depois sair paralelo. Então, é o que aconteceu aqui. Paralelo sai pelo foco imagem, foco objeto sai paralelo. A junção desses dois raios faz a gente criar nossa imagem aqui, que é uma imagem real invertida e, nesse caso, menor do que o objeto. Beleza? A gente considerou um caso aqui. Tranquilo? Claro, se você quiser ver todas as imagens formadas, vai ter a descrição aí para você verificar isso. No caso da lente divergente, o que muda, professor? O que muda são os elementos. Aqui é a região objeto, aqui é a região imagem. Só que na região objeto, na lente divergente, lembra que a lente divergente lembra de divergência, mudar, estar contrário. Então, o anteprincipal imagem e o foco imagem estão do lado do objeto. E o anteprincipal objeto e o foco objeto estão do lado da imagem. A gente só vai inverter isso. Inverteu isso, você consegue resolver tranquilamente. O raio sai do objeto paralelo. Quando ele passar pela lente, ele vai sair na direção do foco imagem. O foco imagem está aqui, ele não volta, então ele continua, ele vai ser desviado para cima. Ou ele entra na direção do foco objeto, quando toca a lente ele sai paralelo. Esses dois raios estão divergindo, eles estão se espalhando. A partir desse espalhamento, se a gente fizer o prolongamento desses raios, a gente consegue construir a imagem ali. Nesse caso, a imagem foi construída pelo prolongamento de linhas. Toda vez que a imagem for construída por prolongamento de linhas, a gente vai dizer que essa imagem é virtual. E a imagem à direita, toda imagem direita é virtual. Toda imagem invertida é real. Professor, e os cálculos de relação de posição? É exatamente igual aos cálculos que a gente tinha para os espelhos. Por isso que a gente colocou tudo junto aqui. Então, os cálculos aqui remetem exatamente às equações do espelho. O foco é a posição do objeto pela posição da imagem, dividida pela posição do objeto mais a posição da imagem. Lembrando que para o objeto, se ele está na região dos objetos, ele é positivo. Se ele estiver do outro lado da região das imagens, ele é negativo. Exemplo, esse objeto é positivo a distância dele. Essa imagem também é positiva a distância dela. Só que nesse caso, o objeto é positivo e a imagem é negativa, porque a imagem veio se formar do lado dos objetos. Beleza? Gente, a equação de aumento linear é exatamente igual também. Então a gente não tem muita mudança em relação a esse sistema. A única ideia que eu quero que você saiba é que a distância desse foco imagem até a lente é a mesma distância da lente até o foco objeto. Ou seja, a distância de foco a foco é o dobro da distância do foco até a lente. Beleza? Espero que você tenha entendido e compreendido essa aula. Curtiu? Dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, a gente vai trazer muito mais dicas, muito mais aulas para vocês. Comenta aí se você curtiu essa aula, se você quer conhecer outros sistemas, outros tipos, outros modelos físicos. A gente está aqui para ajudar você a realizar o seu sonho, beleza? Um grande abraço, galera, valeu e até a próxima aula. Tchau!